Meu irmão, minha irmã, eu estou aqui com a Escritura Sagrada em Êxodos para a gente pensar um pouquinho a respeito da obra de Deus que foi feita através do povo do Senhor no passado, né? E eu estou aqui no capítulo 5 e eu vou pensar um pouquinho com você a respeito daquilo que aconteceu na reconstrução do templo, a casa de Deus. Vamos falar com Deus. Pai querido, colocamos nosso coração diante de Ti e mais uma vez rogamos, ilumina o entendimento do Teu povo, fala a todos e faça com que todos sejam abençoados por Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmão, a situação aqui é o seguinte: Esdras era o escriba, depois se tornou sacerdote no tempo em que Neemias reconstruiu as muralhas da cidade, né? E nesse tempo aqui, ele não participou na reconstrução da casa de Deus, mas ele escreveu como é que se deu essa reconstrução. E ele fala aqui, desde que o rei Ciro tinha decretado a volta dos judeus para Jerusalém, para que eles pudessem reconstruir o templo. Mas ele conta no capítulo 4 que essa obra parou. E aí, no capítulo 5, a gente vai encontrar os profetas Ageu e Zacarias. Esses profetas são aqueles que têm um livro lá nos últimos, né? No finalzinho do Antigo Testamento. Esses profetas, eles são levantados por Deus para poder profetizar e fazer o povo voltar a reconstruir a casa de Deus. E por que essa obra parou? Quando o povo chegou lá em Jerusalém para reconstruir a casa de Deus, tiveram dificuldade porque alguns opositores surgiram. Mas o problema que mexeu mais com eles é que eles viram as casas, né, e as terras deles largadas. Aquelas pessoas que estavam ali antes deles não cuidaram bem. Então aquilo mexeu muito com o sentimento deles. A casa, né, a terra, os animais, e eles ficaram muito angustiados com aquilo. E eles ficavam preocupados, pensando, nós precisamos cuidar, né? Precisamos ter onde morar, nós precisamos ter alimento, precisamos produzir alguma coisa. Então eles ficaram nessa questão. A casa de Deus, a obra de Deus, a casa deles, a obra deles. E acabaram optando pela casa deles e pela obra deles. E largaram de mão a obra do Senhor. Existe uma situação complicada, hoje ainda, quando as pessoas pensam qual é o grau de importância, né, na vida do ser humano. E aí eles pensam, primeiro é Deus, depois a família e depois vem a igreja. E alguns outros ainda brigam dizendo que não, tem que ser Deus, a igreja e a família. A Bíblia nos ensina que aquele que não cuida bem dos seus é pior que os infiéis e tem negado a fé. Então não dá para colocar, né, a família abaixo da igreja, porque na verdade o jeito que vamos tratar a igreja tem que ser do jeito que nós tratamos a família. Não dá para ser aquele crente bondoso, cheio de amor, né, aquela gente boa na igreja, enquanto na família a gente não está cumprindo o nosso papel de amar e cuidar daqueles que são nossos. Mas ao mesmo tempo, o Senhor diz que nós precisamos cuidar da casa dele, da obra dele, né? E aqui nesse caso está acontecendo isso, porque o povo largou a obra de Deus para cuidar da sua casa. E o Senhor nos chamou para fazer a sua obra. Aqui os profetas, eles falam assim, né? Diz o texto aqui: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizavam aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Então dispuseram Zorobabel, que era o governador, filho de Sealtiel, e Jesua, que era o sacerdote. Lá no livro de Ageu, esse nome Jesua vem como Josué, filho de Josadaque. E começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Então, o Ageu e o Zacarias animaram o governador, animaram o sacerdote e juntos começaram a obra do Senhor, né? Recomeçaram a obra do Senhor. E assim todo o povo começou a trabalhar ali. Irmãos, nós precisamos nos ocupar com a obra de Deus. Na verdade, a gente tem nossos compromissos, né? Já falei outros dias aqui. Não podemos deixar em falta. Mas nós precisamos, ao mesmo tempo que cuidamos dos nossos compromissos, cuidar da obra de Deus. À medida que a gente cuida da obra de Deus, a gente vai ser feliz em tudo mais que a gente fizer. Porque Deus vai se agradar da gente e vai abençoar o trabalho que a gente tiver que realizar. Os momentos difíceis, Deus vai estar conosco e se agradando de nós, porque nós estamos envolvidos na obra dele. Interessante que para o judeu, Jerusalém, né, era a cidade de Deus.
E o templo tinha uma importância suprema, porque representava a presença de Deus no meio do povo. Então, a casa de Deus representava que Deus estava ali. Então, aquela obra não podia ser negligenciada. Tinha que ser realmente, né, em primeiro lugar. E assim também hoje. Quando você faz a obra de Deus, aí é que Deus se manifesta na tua vida. E se você é dedicado, se você ama, né, a oração, né, a palavra, o louvor, a adoração, o trabalho nas secretarias, nas sociedades, você tem esse carinho, esse zelo, com certeza, Deus vai te abençoar naquilo que você fizer em toda a sua vida. E outra coisa, você não faz a obra de Deus só quando está ali fazendo essas coisas que são da igreja. Quando você levanta de manhãzinha, você está fazendo a obra de Deus, porque ali na tua casa, Deus quer te usar para fazer alguma coisa ali entre os seus. Você vai para o trabalho, as pessoas com quem você encontra pelo caminho, Deus também quer te usar para abençoar aquelas vidas. E onde você estiver, né, no momento bom, no momento ruim, o que for, Deus quer que você esteja sendo sempre instrumento nas mãos dele. Por isso, se prepare para que a qualquer momento do dia você esteja pronto para que Deus, através de você, realize a obra dele. É assim que Deus se agrada de mim e de você. Tem dificuldade? Tem, meu irmão, mas permaneça fiel, porque a dificuldade é uma prova que a gente passa. Deus, ele prova aqueles que são seus. À medida que você é aprovado, à medida que você é aprovado, você vai sendo abençoado. E as coisas na tua vida você vai percebendo que vão caminhar bem, porque Deus é com você, Deus é por você. O Esdras, ele foi um servo de Deus que registrou tudo isso, para que nós pudéssemos conhecer hoje. E nós estamos aqui conhecendo isso, para que outros conheçam através de nós. O Esdras fez a obra de Deus, fazendo esse relato. Nós estamos fazendo a obra de Deus, né? Passando esse relato para outros. E assim, como nós somos edificados aqui, abençoados, né? Como a gente muda alguns pensamentos e atitudes por causa da palavra de Deus, como um dia a palavra de Deus veio ao nosso coração e colocou fé, e nós fomos alcançados pela salvação do Senhor Jesus Cristo, assim também, através de mim e de você, esta obra continue sendo realizada, para que muitas e muitas vidas possam ser salvas através daquele servo, daquela serva que é fiel e continua fazendo a sua obra. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, e que a obra de Deus nunca pare, porque tem pessoas como eu e você para realizar esta obra. Não porque nós temos alguma condição ou capacidade, mas porque pela misericórdia dele nos deu esse privilégio, nos chamou, nos escolheu e ele mesmo nos capacita. Vá na força do Senhor, que o Senhor é contigo. Ele está sempre presente na tua vida para te abençoar e te usar poderosamente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.